Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí. E essa é a nossa 23ª aula. Na aula passada, a gente teve uma aula prática, gostosa, com uma bolinha de massagem que você encontra em qualquer casa de pet. É uma aula para você relaxar, para você alongar, para você conseguir entrar no seu eixo e fazer qualquer exercício que possa vir. A gente tem mais 3 aulas contando com essa, e essas 3 aulas serão sobre performance. Hoje a gente vai falar sobre o conceito da performance, do happening, do performer e de uma performer, que se chama Marina Abramovic. No curso, desde o início, a gente falou sobre um monte de coisa, muita coisa importante. Teatro dramático, teatro cômico, canto, música, artes plásticas. A gente falou sobre a internet, sobre como a gente consegue transformar uma obra de arte numa outra releitura, no caso, a sua. A gente falou sobre contos, dança, filmes, circo, palhaço, poesias. E se a gente juntar tudo isso? Hoje a nossa aula é sobre performance e arte. E eu tenho certeza que você tem uma bagagem muito boa aí para conseguir, no final, uma performance. Mesmo que seja na sua casa. Eu estou ainda com aquele livro que desde o início do nosso curso a gente está com ele, chama Dicionário do Teatro. E na página 284 ele fala o seguinte: performance. A performance ou performance arte, expressão que poderia ser traduzida por teatro das artes visuais, surgiu nos anos 60. Não é fácil distingui-la do happening e é influenciada pelas obras do compositor John Cage, do coreógrafo Merce Cunningham, do videomaker Naomi June Park, do escultor Alan Caprow. Ela chega à maturidade somente nos anos 80. A performance associa, sem preconceber ideias, artes visuais, teatro, dança, música, vídeo, poesia e cinema. É apresentada não em teatros, mas em museus ou galerias de arte. Trata-se de um discurso caleidoscópico multitemático. Enfatiza-se a efemeridade e a falta de acabamento de produção, mais do que a obra de arte representada e acabada. O performer, na mesma página está escrito que é o termo em inglês usado às vezes para marcar a diferença entre a relação da palavra ator, considerada muito limitada ao intérprete do teatro falado. O performer, ao contrário, é também cantor, bailarino, mímico, em suma, tudo que o artista, ocidental ou oriental, é capaz de realizar. Então o performer não tem que ser um ator desempenhando um papel, mas sucessivamente recitante, pintor, dançarino e, em razão da insistência sobre sua presença física, um autobiógrafo cênico que possui uma relação direta com os objetos e com a situação de enunciação. A arte da performance é perpetuamente reestimulada por artistas que têm de seu trabalho uma definição híbrida, deixando sem pudor que suas ideias derivem na direção do teatro de um lado. Por outro, no da escultura, considerando mais a vitalidade e o impacto do espetáculo do que a correção da definição teórica daquilo que estão fazendo. A performance arte, a bem dizer, não quer significar nada. Então a gente está entrando agora num lugar onde o performer, que é a pessoa que faz a performance, ela se prepara, ela tem todo um ritual, porém ela não é um ator. Ela tem várias funções dentro de uma performance que ela vai fazer. A gente vai falar agora sobre happening, que a gente lê um pouquinho sobre a performance. Vamos ver o que o dicionário está falando sobre happening, para depois a gente tentar juntar os dois, ou separar, ou até mesmo a gente aprofundar e descobrir qual a performance que eu quero fazer no final dessas aulas. Happening, forma de atividade
que não usa texto ou programa pré-fixado. No máximo, um roteiro ou um modo de usar. E que propõe aquilo que ora se chama acontecimento, ora ação, procedimento, movimento, performance. Ou seja, uma atividade proposta e realizada pelos artistas e participantes, utilizando o acaso, o imprevisto, o aleatório, sem vontade de imitar uma ação exterior, de contar uma história, de produzir um significado, usando tanto todas as artes e técnicas imagináveis quanto a realidade circundante. Essa atividade nada tem, portanto, contrariedade à ideia que normalmente se faz dela, de desordenada ou catártica. Trata-se, antes, de propor em acto uma reflexão teórica sobre o espetacular e a produção de sentido nos limites estritos de um ambiente previamente definido. Bom, então a performance e o happening, que são coisas muito mais livres, ela é diferente do teatro? Então quer dizer que a performance a gente não tem que decorar um texto, não tem que se concentrar e fazer todo aquele processo. Quer dizer que a performance pode ser eu fazendo alguma coisa? Eu não preciso ter um personagem. Eu não preciso estar no teatro. Eu posso estar na galeria, eu posso estar no museu, eu posso estar na rua, eu posso estar na minha casa, no momento de pandemia, fazendo uma performance. E a performance ela é tão livre que eu posso usar o que eu tenho, música, eu posso cantar uma música, recitar um poema, eu posso dançar, me pintar, te pintar, pintar minha casa, fazer o que eu quiser. Então o que é performance? Quando você for fazer uma performance, você não precisa se preocupar com o personagem. Pode ser eu, André, aqui, ó, com essas pedras, com essas plantas. O que eu quero dizer com isso? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. As pedras existem para a gente se compor, para a gente, aos poucos, chegar em algum lugar. As pedras, elas têm uma ancestralidade, um tempo de vida, um desequilíbrio, um som. As pedras têm cheiro de pedra. Com essas pedras, eu consigo edificar alguma coisa, ou elas não servem para nada, apenas para brincar de Três Marias? Joga uma para cima, pega a outra. Já dizia minha mãe. A pedra, a pedra, a pedra, a pedra. Tu és Pedro, e sobre tu edificarei. Deixa pra lá, né, gente? Existem muitos performers no Brasil e fora do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a avó da performance art, como está dizendo aqui nesse artigo, Marina Abramovic. Ela nasceu na Iugoslávia. É uma artista performática que iniciou sua carreira no início dos anos 70 e manteve-se em atividade desde então. Ela é considerada a avó da performance art. Seu trabalho explora as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e a possibilidade da mente. Ela teve uma infância bem difícil, com pouco afeto maternal que futuramente influenciou nas suas obras. Ela é formada e pós-graduada em Belas Artes. Suas performances começaram nos anos 70. Brincadeiras com facas, deitar no chão numa estrela de fogo, ficar sob efeitos de drogas controladas, se colocar à disposição dos espectadores. Era assim que ela mostrava a relação humana consigo e com os outros. Foi parceira profissional do artista Ulay de 1976 até 1988, período em que mantiveram um relacionamento. Neste período de 12 anos, realizaram performances diversas. Eles se separaram em 1988, através de uma performance intitulada The Lovers. Eles se separaram em 1988.
Partindo dos lados opostos da grande muralha da China, eles caminharam um em direção ao outro e se despediram depois de se encontrarem no meio da muralha. Em 2010, foi realizada uma exposição no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, que ocupou todos os seus 6 andares com retrospectivas da carreira da artista. Foi lá que sua apresentação mais marcante aconteceu. Ela ficou durante os 3 meses de exposição disponível ao público. Quem quisesse, chegava e passava 1 minuto de silêncio sentado olhando para Marina. Ela passou mais de 700 horas sentada numa cadeira, sem se mexer. Foi intitulada A Artista Está Presente. Nessa exposição, o Lai, após anos sem falar com a Marina, sentou-se diante dela. E sem conversarem, se deram as mãos e choraram. Então a Marina Abramovic, ela contribuiu e contribui com a performance até hoje pra gente. Busquem mais sobre ela, deem uma olhada no YouTube, tem muitas performances. Tem essa performance maravilhosa que é uma performance onde eu acabei de falar, né, que eles atravessam a muralha da China e se despedem no meio dela. Tem performances que tem um risco muito aparente. Tem performances que a própria Marina Abramovic saiu de lá muito mexida, como uma performance que ela senta na frente de uma mesa onde tem 72 objetos, inclusive uma arma, e a plateia pode fazer o que quiser com ela. E nas 3 primeiras horas foram horas boas, e nas 3 últimas horas não foram horas tão boas. Ela se sentiu agredida, ela sentiu que as pessoas que estavam lá naquele lugar realmente eram capazes de até matá-la. Vou colocar um pedacinho, a performance dela aqui para vocês assistirem, mas na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre performances, inclusive da Marina Abramovic. Tá bom? Temos um performance que é o Marcial Azevedo, que vai fazer um encontro com a gente e contar um pouquinho da experiência dele enquanto performer. Então, essas 3 aulas serão aulas muito diversificadas, no sentido de aulas teóricas, aulas práticas, aulas entrevistas, e assim a gente vai concluindo esse curso de teatro adulto com vocês aí em casa. Um beijo, fique em casa, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e eu quero saber de você, me escreve. Estou falando de Marina Abramovic, uma mulher que nasceu em Belgrado, ex-Iugoslávia, em 1946. A 5ª e última performance da série Rhythm se chamava Ritmo Zero e se baseava na seguinte ideia. Ela ficaria imóvel por cerca de 6 horas e, durante esse tempo, o público poderia fazer o que quisesse com ela. Em frente à artista, havia uma mesa com 72 objetos, como perfume, vinho, rosas, tesouras, lâminas, uvas, penas e um pedaço de pão, e até uma arma carregada com uma bala.